Olá, estamos aqui novamente, eu, Verônica Silva, e vocês na TV Truecolors para mais uma dica de pintura em tecido. Hoje nós vamos aprender transparências. Então nós vamos fazer esse copo aqui, várias dicas para vocês pintarem transparência e arrasarem. Tudo com produto Truecolors. Bom, vamos lá as cores que nós vamos usar hoje para pintar a nossa transparência. Então eu escolhi aqui o tijolo, escolhi também o amarelo luz, o mostarda, o azul cristal, o branco e por último o cinza. Primeiro a gente sempre começa preenchendo a base da nossa transparência. Então primeiro nós vamos fazer a parte do suco. O que eu vou fazer? Eu vou usar um pincel número 10 ou número 12 de filamento sintético e mais durinho, para me ajudar a preencher. A maior parte do nosso suco vai ser amarelo luz, sempre com movimentos retos que seguem o risco. O que isso significa? O nosso risco ele é reto, então eu estou seguindo movimento reto. Em algumas partes eu posso colocar um pouquinho do tijolo e um pouquinho do mostarda. Mas sempre espalho com movimentos retos. Nesse caso, a gente está pintando um tecido amarelo, né, um tecido colorido, para que vocês possam observar como a cobertura da tinta é maravilhosa e cobre tecidos coloridos também. Em vídeos próximos eu posso trazer para vocês pintura em tecidos mais escuros, como rosa ou até mesmo preto. Eu sei que é uma dúvida recorrente de vocês. Bom, enquanto eu preencho aqui, que é uma parte que a gente já está habituado, porque eu só vou terminar de preencher, vou falar alguns recadinhos. Segue a gente, se você está assistindo esse vídeo no Facebook, segue a gente lá no YouTube. Toda terça-feira nós temos vídeos novos, então toda semana tem vídeos novos. Ativa o sininho para você ter a informação desses vídeos, né? Às vezes as mídias sociais não passam pra gente tudo, então é bom a gente ter ativado as notificações para poder ter acesso. Preencham bem a trama do tecido, tá, gente? Mesmo ele sendo amarelo, é bom a gente preencher tudo. Continuo preenchendo com o mesmo movimento. Aqui no meio eu vou colocar um pouquinho de nada de mostarda, porque depois vocês vão ver a diferença que vai dar quando eu for fazer a luminosidade, né, a iluminação dele. Vou terminar aqui esse pedaço, amarelo também. Como que é o suco da jarra ou a transparência da jarra? Igualzinho nós vamos fazer do copo, tá? Então não tem muito segredo, não tem muita diferença. Aqui em volta eu vou colocar um pouquinho de nada de tijolo para me ajudar. Para me ajudar o quê? A dar definição para as laterais da minha transparência. Um pouquinho mais de amarelo. E pronto, o suco tá pronto. Então, toda vez que a gente for pintar a transparência, antes da gente pintar a transparência propriamente dita, a gente tem que pintar o que tá dentro do copo, tá? Vou pegar um pincel bem pequenininho. Pode ser o número 4 ou o número 8, tá? Também de filamento sintético. E agora, a gente vai fazer esse pedaço aqui de cima. Então, o que eu vou fazer? Alguns trechinhos dele, eu vou fazer um pouquinho de azul aqui em cima, ó. E também puxo com movimentos
retos para baixo. E um pouquinho do cinza. O que acontece aqui? A gente está fazendo um copo que num pano amarelo. Então, eu estou usando o pano, a cor do pano, para fazer o fundo também do meu copo. Então, eu não preciso carregar de tinta nessa hora e preencher tudo com cinza ou com azul cristal, tá? Eu preciso só dar uma cor para esse copo diferente da cor que está no fundo. Pouquinha tinta. Na pintura em tecido, menos sempre é mais, ou seja, é mais fácil a gente colocar tinta, colocar pouca, e ter que colocar mais do que colocar mais e fica difícil para tirar depois. Puxa bem, espalha bem. Aqui tem a junção, ó, da nossa jarra, né, com o copo, mas isso aqui a gente faz quando for pintar a jarra. Vou descer quase nada, ó, tinta na pontinha do pincel. Vou descer quase nada com o azul aqui. E vou colocar um pouquinho mais de mostarda aqui em cima. Ok? Então, a gente já fez um início de transparência. Aqui, ó, eu tô reparando que tá um pouquinho torto, a gente pode arrumar. Vou pegar a tinta na ponta do pincel e a gente só arruma lá em cima. Aumenta um pouquinho a área do cinza. Pra deixar mais quadradinho, porque o meu copo é daqueles mais quadradinhos, tá? Ok? Enquanto essa parte que nós fizemos seca, vamos fazer essa parte aqui de baixo, que é como se fosse aquele vidro mais grosso, sabe? Quando você olha, tem um reflexo, mas é aquele vidro bem mais grosso. Aqui eu só acrescentei o uso do sépia outono, tá? Mas a gente vai usar o cinza, o azul e o amarelo. Então, é assim, azul cristal, cinza, sépia outono e amarelo luz, tá bom? Vamos lá. Aqui eu vou fazer como se fosse um Czinho invertido, ó, com o sépia. Bem grosso mesmo. Vou lavar o pincel, porque eu vou lidar com cores mais claras. E agora, do lado desse sépia, eu vou usar um pouquinho de azul. Aqui do lado, um pouquinho de amarelo. Não precisa lavar o pincel, ficou um pouco esverdeado, não tem problema. A gente só lavou o pincel naquela hora porque ia pular do sépia para o azul, tá? Aqui a gente vai usar um pouquinho de cinza. E ali do outro lado, um pouquinho mais de azul aqui. Vou lavar o pincel, porque agora eu quero o cinza, na verdade o amarelo mais puro. Não quero que ele fique tão esverdeado, tá? Feito isso, a gente vai para a parte branca da nossa transparência. Bom, nós fizemos todo o preenchimento, agora a gente precisa ou acelerar a secagem no secador, que funciona super, a tinta trabalha muito bem com secagem rápida no secador, ou a gente precisa esperar mesmo o tempo natural da tinta da secagem, que é mais ou menos uns 15 minutos. Por que isso? Porque a gente vai fazer a iluminação, e a iluminação nós vamos usar o branco, e o branco, quando bate no vidro, faz aquela luz bem branca mesmo, a luz quando bate no vidro faz aquela coisa bem branca, aquela mancha branca. Então, é por isso que a gente não pode ter ela misturando com as outras cores e o fundo precisa estar seco, tá bom? Um recadinho importante. Gostou de todas as dicas que você está aprendendo aqui comigo? Nos outros vídeos que você, tenho certeza que você também já acompanhou? Gostou das nossas tintas? Então, gente, pede pro lojista da sua região ou entra em contato com a gente pelo site que a gente indica onde você pode comprar as tintas. E assim eu tenho certeza que você vai adorar.
Vamos lá para a parte branca? Agora, com tudo sequinho, a gente vai fazer a parte branca. Então, eu vou usar um pincel de novo de filamento, mesmo que a gente usou para preencher, tá? De filamento firme. Tinta na pontinha do pincel, só na metade, outra metade não tem tinta. E a gente vai fazer as laterais. Vou até tirar um pouquinho do excesso, precisa ser bem pouquinho mesmo de branco. Vou fazer aqui a lateral, ó. Na lateral, quase nada de tinta. Vou fazer aqui dentro. Aqui eu já posso carregar na quantidade de tinta. E vamos lembrar que a gente está falando de um vidro. Se é um vidro, então, a superfície dele chega até embaixo no sulco, ó. Pincéis de filamento mais sintético, eles costumam raspar a tinta. Então, às vezes, vocês podem vir retocando ou usar um pincel de filamento mais molinho, tá? Olha aí, já tá dando sinais de que é um copo, certo? Vamos continuar aí com a nossa iluminação. Tem mais um pouquinho aqui em cima. Ó, posso puxar. Algumas iluminações vão ficar mais escuras, ou seja, mais fortes, outras mais clarinhas, o que não tem nenhum problema. Vou fazer aqui embaixo, ó. Lembrando que para fazer a lateral, a gente põe tinta na metade do pincel, vira a parte com tinta para fora e força a lateral. E vou fazer aqui embaixo também, ó. Vou mudar a posição da minha mão, só para que vocês possam ver melhor na câmera. Certo? Vou continuar fazendo a mesma parte branca. Então, vem um pouquinho aqui. Qual é o segredo, então, da transparência? Nós fazermos um bom fundo, um fundo que converse com a nossa transparência e depois aplicar pouquíssimo branco. E o branco em maior quantidade só nos lugares certinhos, tá? Vamos continuar aqui. Aqui eu vou fazer uns pontinhos na transversal, ó, mais inclinadinha, tá? Vamos puxar um pouco mais grosso aqui. E aí, gente, a gente tem muito que observar alguns trabalhos. Agora eu vou trocar de pincel, vou usar um de filamento mais molinho, de ponta mais mole. Mas é importante, quando a gente tá pintando esse tipo de coisa, sempre observar. Então, quando eu fui pintar esse, eu olhei um copo de verdade, de uma fotografia. Então, vocês têm que observar onde tá a luz. E aí, vocês vão aplicando os pontos de luz, ó. Vejam que o pincel de filamento mais mole, ele não puxa tinta, ele só deposita. Então, fica mais fácil pra gente conseguir fazer alguns efeitos, tá? Vamos colocar aqui embaixo agora pra vocês verem? Aqui eu vou colocar carregado. Mesma coisa aqui. Aqui, gente, quando eu for fazer a folha, eu posso fazer o reflexo dessa folha aqui. Então, eu posso pôr um pouquinho de verde, tá? Que daí vai deixar o copo ainda mais escuro. E vou aumentar um pouquinho mais essa minha luz aqui, ó. Vou deixar ela um pouquinho mais grossa. Prontinho, a nossa transparência foi feita. Espero que vocês tenham gostado da dica e eu vou dar mais uma. Sempre tentem colocar a transparência com algum outro elemento. Assim, a transparência vai sobressair, né? Vai se destacar no seu pano. Porque ela sozinha pode não dar aquele destaque que você gostaria. Então vejam, quando a gente terminou todos os outros elementos, o copo ficou mais à frente e ficou mais destacado. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Se você não segue a gente, repetindo lá no YouTube, se inscreve lá, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. Toda semana tem um vídeo novo com uma professora da True Colors. Então é isso, nós nos vemos num próximo vídeo e não esqueçam, qualquer dúvida é só colocar aqui nos comentários que a gente responde você. TV True Colors, pintando o mundo com você.